Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a Elizabeth. Hoje vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Salmo 91, da autora Peggy Joyce Ruth, agora o capítulo 17. E o título do capítulo é assim: Deus responde ao meu chamado. O Salmo 91, versículo 15a diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus faz uma terceira promessa no versículo 15, a de que ele responderá àqueles que o amam verdadeiramente e invocam seu nome. Será que estamos conscientes da maravilhosa promessa que o Pai faz aqui? Em 1 João, capítulo 5, versículos de 14 a 15, diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nada me dá mais conforto do que perceber que cada vez que oro em concordância com a palavra do Senhor, ele me escuta. Se isso acontece, sei que tenho a solicitação para aquilo que pedi. Essa única promessa me mantém continuamente buscando sua palavra para compreender sua vontade e suas bênçãos e saber como orar mais efetivamente. Às vezes eu simplesmente clamo a Deus por ajuda. Durante uma das enchentes, há muitos anos, nosso filho Bill tinha um rebanho caprino em uma terra perto da Bahia. Quando as águas começaram a subir e a inundar a terra, alguns homens viram as cabras serem atingidas pela enchente e as colocaram dentro do sótão do celeiro para que não se afogassem. Na manhã seguinte, havia se formado um rio com quilômetros de largura, levando na correnteza árvores desraigadas e tudo o que estava no caminho. Haviam contado a Bill sobre os animais e, apesar das estradas bloqueadas e da correnteza, ele saiu em um velho barco a fim de resgatar o seu pequeno rebanho. Ele sabia que em algumas horas elas morreriam sufocadas e com sede. Foi da pequena Willy a cabra favorita de Bill, por causa do tempo que ele passou dando mamadeira a ela, o primeiro choro que ele ouviu quando chegou perto do celeiro. Como esperado, assim que forçou a porta, embora as águas passassem com força, Willy foi a primeira a pular em seus braços. Bill conseguiu resgatar as outras após várias viagens de barco na enchente. Uma equipe de filmagem de Abilene, enquanto registrava a enchente, viu Bill arriscando a vida para salvar suas cabras. Aquela se tornou a história do dia, aparecendo nos noticiários das 6 e depois no das 10. Embora seja um relato bonito, toda vez que eu penso em Bill resgatando aqueles animais do perigo, imagino como Deus é misericordioso em nos socorrer quando o chamamos com sinceridade pedindo-lhe ajuda. Por mais importante que sejam as orações individuais, nada se compara a uma nação orando com fé. Quando os soldados ingleses estavam presos em Dunkirk, com o exército alemão atrás e o canal inglês na frente, o primeiro-ministro avisou a nação que apenas 2 ou 3 mil dos 200 mil soldados britânicos poderiam ser resgatados daquelas praias. No entanto, não havia quem pudesse estimar o poder de um país em oração. As igrejas da Inglaterra ficaram lotadas. O rei e a rainha se ajoelharam em Westminster Abbey, bem como o arcebispo de Canterbury, o primeiro-ministro, o gabinete e todos os parlamentares. Inesperadamente, um dos generais nazistas resolveu reagrupar e ordenar que as tropas alemãs parassem quando estavam apenas a 12 quilômetros de distância de Dunkirk. Hitler tomou a dura decisão de segurá-los ali por período indefinido. O tempo, de repente, provou ser um grande impedimento para os planos inimigos de atirar nas tropas inglesas, as quais pareciam estar como ratos presos na costa francesa. Instantaneamente, cada barco que flutuava, inclusive iates e barcos particulares, pilotados por gerentes de bancos, pescadores, escoteiros, professores universitários e capitães de reboque, começou a missão de resgate. Até os da Brigada de Incêndio de Londres entraram em ação. Estaleiros foram rapidamente colocados para consertar as embarcações estragadas para que pudessem voltar para buscar mais soldados. Qualquer um diria que a missão era absurda, mas as orações de toda uma nação os fortaleceram em uma das empreitadas mais perigosas e aparentemente impossíveis de toda a história. Nos barcos que os levavam para a segurança, os homens começaram a orar,
Muitos nunca tinham orado antes. Nos campos na Inglaterra, muitos pediram permissão para orar. Ficou transparente para todo o país que seus clamores estavam sendo ouvidos. Mais de 7.000 tropas foram evacuadas no primeiro dia. No final, havia 338.000 tropas britânicas, belgas e francesas salvas. Intercessões coletivas foram pedidas nos dois lados do oceano em pontos estratégicos da guerra. O presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos fez uma convocação por oração e toda a nação respondeu. Os Estados Unidos tinham seus problemas, não apenas na Europa, mas também na costa oeste, na Guerra do Pacífico. O prefeito LaGuardia convocou toda a cidade de Nova York para interceder quando o capitão Rickenbacker e seus soldados enviaram sua última mensagem de rádio no dia 22 de outubro de 1942. Acho que perdemos a ilha. Estamos sem combustível. Após 24 dias de suspense, foram resgatados do seu pesadelo no Oceano Pacífico. Tendo experimentado o poder da oração, todos aqueles homens se tornaram fortes testemunhas cristãs. Que sinais maravilhosos ocorreram por causa das intercessões feitas pelas massas. Ao pensarmos na autoridade da oração individual, não nos esqueçamos de que a história registrou o que ocorre por meio do poder do clamor coletivo. Quando um país, uma cidade e seus líderes oram, a oração individual é fortalecida. Quando os soldados chamam por Deus, ele responde. E quando uma nação clama ao Senhor, a história é marcada. Amém?